Olá, pessoal. Na aula de hoje de História, nós vamos fazer uma revisão. A gente vai continuar falando sobre o tema profissões no campo e profissões da cidade. Então, a gente vai fazer uma revisãozinha, tá? E nós colocamos aí para complementar os estudos uns exercícios. Aí, como é que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai ver como o produto, né, vem lá da zona rural para a cidade. Então, a cana-de-açúcar a gente vai usar como um exemplo, né, de um dos produtos, dos muitos produtos que vêm da zona rural, né, que eles são plantados lá na zona rural e chegam até a gente já industrializado, transformado. Vamos ver o que a gente colocou nesse retângulo. Acompanhem comigo. A cana-de-açúcar é um produto que, quando chega nas fábricas, transforma-se em açúcar, que é um produto industrializado. Então, esse açúcar que a gente coloca no suco, no café, né? O produto original, ele não nasce em pozinho, né? Ele precisa de uma transformação. E ele vem da cana-de-açúcar. Então, a planta lá na zona rural, a cana-de-açúcar, vai para a fábrica, para a indústria. Lá da indústria é que ele é transformado no produto final que a gente compra no supermercado, certo? Então, a indústria é a atividade que transforma os produtos naturais vindo da zona rural em produtos industrializados. Então, esses produtos que vêm como matéria-prima, né, vão lá para a fábrica e lá sofrem os processos, eles são transformados em produtos naturais para a gente poder usar, para a gente poder consumir. Número 1, agora a gente vai fazer um exercíciozinho bacana. Numere a sequência da transformação do produto para a industrialização. Então, aí vocês têm 4 cenas e tem também dentro do balãozinho dicas para vocês poderem descobrir qual é o número 1, qual é o número 2, qual é o número 3 e o número 4. Vocês têm que colocar o número de acordo com a ordem cronológica, de acordo com como acontece essa transformação. Vou ler para vocês, está fora de ordem e vocês vão ter que entender qual é a ordem, a primeira etapa, a segunda, a terceira e a quarta. E aí, de acordo, vocês vão colocar o número que corresponde, tá bem? No moinho, moemos a cana e transformamos em açúcar com a ajuda das máquinas. Vendo as canas colhidas para o moinho. No supermercado, compramos o açúcar para fazer doces, pudins, geleias, etc. Faço o plantio e a colheita, sou agricultor. Então, vocês vão, dessas 4 etapas, qual é a primeira? Aí, quando encontrar, número 1. Depois dessa primeira etapa, a segunda. Depois a terceira, depois a quarta. É isso que vocês têm que fazer, colocar o número dentro desse círculo, para colocar as cenas em ordem, porque elas estão bagunçadas, fora de ordem, tá bom? Desse processo da zona rural para a cidade. Ah, tia, mas eu estou no caderno. Como é que eu vou fazer isso? Simples. Vocês vão colocar o cabeçalho, toda a atividade que a gente passa, a gente está trabalhando a cópia também. Então, agora vocês vão colocar o cabeçalho embaixo, vocês vão botar o número da aula, aula de história número 27. E aí, vocês podem copiar o enunciado do exercício. Número 1, numere a sequência da transformação do produto para a industrialização. Só isso. E aí, isso, vocês vão embaixo colocar a sequência de acordo com o que está escrito. Então, vocês vão copiar o que está escrito. Número 1, aí copia o que está escrito. Número 2, copia o que está escrito. Número 3, copia o que está escrito. Número 4, copia o que está escrito. Tá bom? Se puder imprimir, ótimo. Se não puder, não é por isso que vai deixar de fazer, tá bom? O negócio é a gente se adaptar ao momento. E, ó, trabalhar a cuca. No número 2, diz assim: observe as faixas e preencha os quadros abaixo com suas respectivas faixas.
Basta colocar o enunciado, isso que eu acabei de ler, número 2, observe as faixas, preencha os quadros abaixo com suas respectivas faixas. E aí vocês vão fazer 2 colunas, como está aí. Não precisa fazer desenho, não precisa copiar cada faixa, vocês vão só separar. Zona rural, aí vocês vão ver o que está escrito, que é da zona rural, vocês vão colocar na coluna da zona rural. Que é da zona urbana, vocês vão colocar na zona urbana, tá? Ah, tia, não quero fazer em coluna, quero fazer um do lado do outro, não tem problema. Coloca zona rural, tracinho, e vai listando tudo que é da zona rural. Ou então, zona urbana, tracinho, e vai listando um ao lado do outro tudo que é da zona urbana, tá bom? Então, é para fazer de acordo com como você se sentir melhor. Essa é a dica. Bom, no número 3, fácil, desenhe uma profissão do campo. Então, você vai pensar nessas profissões que a gente já viu, tanto nessa aula quanto na anterior, e vocês vão desenhar no número 3 uma profissão do campo, no número 4 uma profissão da cidade. Tem muitas profissões do campo e muitas da cidade. Vai escolher uma de cada. Ó, mole, mole. E aí eu coloquei um textinho pequeno que eu achei interessante. O uso de novos instrumentos de trabalho mais aperfeiçoados e complexos determina especializações que contribuiu para o aparecimento de profissões diversificadas. Passou a existir a oposição entre o campo e a cidade. Então, à medida que a gente vai avançando, que a tecnologia vai melhorando, vai evoluindo, desenvolvendo, as profissões foram foram surgindo outros tipos de profissões e foi aparecendo ainda mais essa diferença, né, do campo e da cidade. Isso também é um fator importante que vale a gente ressaltar, por isso eu coloquei aqui. Vamos lá. Aqui é uma leitura de imagens, basta observar. Observem, porque é muito legal para a gente ver essa zona rural que, por muitas vezes, é distante para a maioria de nós, né? Pode ser que muitos de vocês conheçam, pode, mas pode ser que a maioria nunca tenha chegado perto de um animal do campo ou de uma plantação. Então, é importante fazer essa leitura de imagens e conhecer um pouco mais dessas profissões do campo, que é tão bacana, tão rico. Tá legal? Ah, e como proposta de casa, basta clicar no link, que tem uma proposta para vocês lerem. Tá lá na árvore de livros, é só vocês clicarem no link e boa leitura. Quem lê mais, escreve melhor e amplia o vocabulário. Só tem coisas boas, né? Então não deixem de ler, tá bom? Um beijo grande. Qualquer dúvida, fala com a gente na agenda. Até a próxima.